Todo ser faz parte de um ciclo, que nasce, respira, procria e morre. Em algum determinado momento da vida, nós sempre estaremos perante a morte. Assim como o nascer e o morrer são coisas naturais na nossa vida. Mas então eu te pergunto, por que a morte tem que ser representada dessa forma fria e pétrea, em um túmulo de concreto, sendo que existem infinitas possibilidades para a gente criar? Oi, eu sou Eduarda Nagel Borsato e eu venho através desse vídeo apresentar o meu projeto de TCC em Arquitetura e Urbanismo. O projeto consiste em um crematório e um parque ecológico para a cidade de Maringá. O tema do projeto é um tanto quanto delicado, pois aborda a morte e a cremação. Um filósofo muito conhecido no mundo, Sócrates, já dizia que a vida é uma preparação para a morte. E diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, de Covid-19, de pandemia, o número de mortos aumentou drasticamente, também superlotando os cemitérios e crematórios. Com isso, a gente vê a necessidade de novas alternativas para lidar com esse impacto ambiental que é provocado por conta desses sepultamentos convencionais. O intuito do projeto é resolver esses problemas ambientais, sociais e urbanos. Com a implantação do crematório e do Parque Memorial Ecológico, a ideia habitual de necrópole é deixada de lado para dar espaço à natureza e transformando a morte em vida. Sabe-se que os lugares onde as pessoas são sepultadas, na realidade, são projetados para nós, para os vivos, porque a gente precisa de um lugar físico, um lugar passível de construir memórias. Por exemplo, você diria que esse lugar que nós estamos tem um túmulo? Não, a gente não diria, porque a atmosfera desse lugar não remete a nada fúnebre. Na verdade, remete à natureza, remete a algo leve. E agora, se você parar para pensar comigo, imagina se você tivesse a possibilidade de enterrar o seu ente querido. Digamos que essa árvore é proveniente das cinzas do seu ente querido. Imagina você chegar aqui e ter contato com ela, poder sentir a vibração e a energia que sai dela, ver ela crescer e se desenvolver e poder fazer um memorial vivo para o seu ente querido, para o seu amado. Então, eu venho implantar esse projeto na cidade de Maringá, no Paraná, por ser uma cidade que já existe um planejamento ambiental e urbano. E justamente por conta disso, o projeto ele vai ser implantado em um terreno ao lado de uma APP, uma área de preservação permanente, dando continuidade ao bosque. Sendo que esse bosque ele vai ser uma floresta perene, ele vai permanecer ali, por conta das memórias que foram construídas a partir dessas árvores. E com isso a gente cria uma floresta com um objetivo social e também ambiental, porque afinal de contas a floresta também vai captar o CO2 da cidade, que é um grande problema mundial. A cremação trata-se de uma prática ambientalmente correta, por emitir poucos gases provenientes da incineração, e gera vantagens econômicas a curto, médio e longo prazo, podendo mudar o futuro da sociedade. O processo da cremação é dividido em algumas etapas, de acordo com a escolha dos familiares. Na primeira fase, o corpo pode ser recebido para o velório de despedida e em seguida pode ser feita uma cerimônia reservada aos membros mais próximos da família, a qual pode ser de cunho religioso, acompanhada por padre ou pastor. No final da cerimônia, os familiares e amigos se despedem do seu ente querido. Em seguida, o caixão é retirado e levado para a câmara fria ou para a sala de forno, onde a cremação será realizada. O diagrama de localização do terreno vai do macro para o micro, onde o primeiro mapa representado é o da América do Sul, que direciona para o mapa do Brasil, sendo que em seguida é representado o mapa do Paraná e, por fim, o mapa de Maringá, que vem acompanhado de uma análise urbana do solo e de ocupação da cidade, demonstrando as áreas ocupadas e vazias, as áreas verdes e fundo de vales, equipamentos urbanos, lotes, o limite da cidade e o eixo de crescimento. Sendo assim, o projeto será implantado ao lado da Avenida Colombo, sendo hoje um vazio urbano com grande potencial para o empreendimento. Por se localizar em um local com grande fluxo de pessoas, a visibilidade da obra tomará grandes proporções, demonstrando que a arquitetura da morte pode ser leve e equilibrada. O terreno possui grandes desníveis e, através disso, a edificação se encaixará nesses espaços, utilizando as declividades ao seu favor, através de um grande balanço compensado por pilares triangulares. E também o local possui grande diversidade de árvores, devido à APP existente ali, o que auxilia a criar um ambiente perfeito para o parque ecológico, que surgirá a partir das urnas ecológicas. E também a grande extensão territorial do terreno agrega potencial de ampliação e espaços para desenvolver o parque, já que o lote em estudo possui uma área de aproximadamente 52 mil metros quadrados, com diversas curvas de níveis e um corpo d'água que passa dentro do terreno.
A tabela de uso e ocupação do solo, ela é proveniente da Lei Complementar 888/2011, e eu retirei essa tabela do portal GeoMaringá. E aqui nós percebemos que o terreno está localizado numa zona residencial 2 e em zona de proteção ambiental 01, por existir uma área de fundo de vale localizada no terreno. Com isso, nós vemos também que o eixo de comércio e serviço ele é voltado para a Avenida Colombo, sendo que os usos permitidos consistem em uso residencial, unifamiliar e bifamiliar, e comércio e serviços centrais, setoriais e vicinais. E ao observar o mapa de zoneamento do entorno, percebe-se que realmente o projeto ele está localizado em torno às zonas residenciais. Porém, devido ao eixo de comércio e serviço, devido à Avenida Colombo e ao grande movimento de pessoas, o terreno tem grande potencial. O projeto de correlato que eu escolhi foi o crematório Vila Alpina, que é localizado no Brasil. Esse crematório, na realidade, ele é o primeiro crematório do Brasil. E eu achei bem interessante porque a implantação do edifício ela é dentro da cidade, só que eles buscaram colocar um parque arborizado em volta, distanciando justamente esse cenário convencional mortuário e formando um microcosmo e respeito aos que se foram. E aí eu me inspirei nisso também para criar o meu crematório e o parque ecológico, porque eu achei bem interessante essa questão de criar realmente um ecossistema ali para distanciar da realidade, né, da loucura da cidade, né, do que a gente está acostumado a ver. E também eu acho interessante que o crematório ele se divide em 2 pavimentos, do primeiro pavimento e o segundo pavimento, onde o segundo pavimento ele é mais destinado ao serviço, e é mais ou menos esse segmento que eu vou seguir no meu projeto. As diretrizes projetuais, elas consistem em 7 diretrizes, que seria sustentabilidade, proporcionar acesso à informação a todos, desenvolver uma nova forma de lidar com a morte, auxiliar no processo de luto dos entes queridos, criar uma relação direta entre homem e natureza, proporcionar uma atmosfera leve e pacífica e também equilíbrio e simetria na estrutura. E a gente sabe que as diretrizes projetuais, elas transpassam a intenção do arquiteto. Então, eu decidi separar o meu projeto em 7 diretrizes, sendo a sustentabilidade a primeira, usando a cremação e também o ato das urnas ecológicas, né? Que isso também ameniza o impacto no meio ambiente e na sociedade. E também proporcionar acesso a todos, qualquer tipo de informação, seria justamente recorrente à cremação e ao meio ambiente. Eu acho que a gente tem que projetar um espaço onde qualquer pessoa tenha a possibilidade de chegar e conversar, né, e entender o que está se passando. E também, fazendo isso, a gente cria um novo conceito de crematório. E essa relação construída até aqui sobre a morte, ela pode ser alterada, demonstrando que é possível tornar um ambiente mortuário em algo mais leve e natural. E também a gente vê que o contato com a natureza e com as árvores que os familiares irão ter ao estar no parque pode auxiliar nesse processo de luto, pois a troca energética entre o ser humano e a natureza é muito intensa, visto que viemos dela, né? E esta é capaz de amenizar as tensões, criando essa relação direta. E com isso, o meio tem a capacidade de promover uma atmosfera equilibrada, pacífica e acolhedora para os visitantes. O meu conceito, na realidade, é um pouco viajado, mas eu espero que vocês acompanhem a minha ideia. O meu conceito gira em torno de uma forma geométrica chamada flor da vida. Porque nós entendemos e percebemos que tudo que existe no universo é vibração. Então, a gente sabe que existem padrões que moldam toda a realidade. E sabendo disso, existem figuras sagradas antigas que permeiam o nosso dia a dia. E a flor da vida é uma estrutura geométrica que é considerada também como semente da vida, por conta de seus padrões de simetria e círculos que simbolizam toda a vida presente, passada e futura. Assim, acredita-se em algumas religiões que essa estrutura sagrada foi inspiração para o Criador projetar todo o conjunto do universo. E essa forma contém 7 círculos que se sobrepõem, trazendo a simetria perfeita. Tanto que eu acabei usando essa numerologia, esse número 7, nas minhas diretrizes, como forma de conceito e partido.
E a partir disso, a gente tem conhecimento de outra forma geométrica, que seria o cubo de Metatron, que é uma estrutura geométrica que compartilha uma ressonância direta com a flor da vida, porque ela é originalmente derivada dessa forma, como a gente pode ver nesse diagrama abaixo. E sabe-se que no interior dessa figura existem 78 linhas. E então, mais uma vez, eu utilizei essa numerologia de 78 e adicionei esse número às fachadas principais do meu projeto, onde a fachada voltada para a Avenida Colombo, ela tem 78 metros, e a fachada voltada para o parque também terá 78 metros, formando assim o meu conceito e partido arquitetônico. No organograma e fluxograma do projeto, vemos que os setores foram divididos em público, funcionários e trajeto do caixão. Aqui, vemos que os acessos estão separados. O primeiro acesso seria acesso aos funcionários, né, que daria a área da lixeira, do DML, daria também acesso nas áreas de cremação, área de moagem, câmara de refrigeração, que seria a parte inferior da edificação. E aí a gente vai ter um elevador que vai dar acesso ao jardim, ao restaurante, ao foyer. E vemos daqui de baixo que o acesso de público, ele se dá pela recepção, depois vem o foyer, e a partir do foyer que ele se distribui. Se distribui para os sanitários, para o columbário, para a capela, para a cerimônia final através da praça, para o restaurante e também para as salas cerimoniais. E das salas cerimoniais vem o alojamento e as salas de estar. Ao lado vemos a setorização volumétrica, que ela é dividida na cor azul pelo setor público, a cor meio branca, assim, setor serviços, e a cor rosé, circulação vertical. Aqui a gente vê que o acesso público, ele se daria justamente pela recepção e seria bem fluido, dando acesso à capela e a área das cerimônias e a praça de alimentação. E o acesso de serviços, ele daria por uma parte separada e também por dentro da edificação. Já na parte de circulação vertical, nós notamos que elas foram posicionadas em lugares estratégicos. Essa circulação vertical que está na parte da frente, ao lado da capela, ela é destinada ao público. E a circulação vertical ao lado das salas cerimoniais, elas são destinadas ao serviço, que seria onde o caixão iria subir e descer para ter acesso ao pavimento inferior, que é que seria o setor de serviços de cremação. Abaixo vemos a volumetria expandida do projeto e vemos também o esquema de ocupação do terreno. Vemos que o terreno possui diversas curvas de níveis, aqui ela está representada de 5 em 5 metros. Vemos abaixo a ocupação que a edificação vai ter no terreno, que seria o perímetro da edificação. Vemos também o partido, uma forma mais crua, a composição volumétrica, que seria mais ou menos o resultado final da obra, e a composição com o zoneamento, né, que está representado no terreno, sem ser versão expandida. E no perfil do terreno, nós notamos que realmente existem muitas curvas de níveis e que ele converge para o centro, por existir esse corpo da água e essa área de APP. E vemos, por fim, o esquema de insolação e ventilação do terreno. A edificação ela vai ser localizada no lado oeste do terreno. Porém, ela vai ser protegida pela curva de nível existente. Pensando na insolação que essa edificação vai receber, essa curva de nível ela vai ser usada como uma forma de reduzir um pouco esse impacto que o sol causa nas fachadas, né? E vemos também que o vento dominante, ele vai permear por dentro da edificação, acessando as janelas, né? Acessando esse rasgo, fazendo como se fosse um corredor de vento. E vemos também que a área de implantação do parque ecológico é bem grande e tem potencial para ampliação. E é isso, meu projeto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. E é isso.